Oiê, eu sou o Marco e muito obrigado por passar mais um domingo comigo. Então, por favor, entra e fica. Hoje eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você que está assistindo. Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa, de correr atrás de algo, de algum sonho, porque não teve apoio nenhum? Bom, o tema de hoje é exatamente sobre isso. Sobre as vezes em que a gente desiste de alguma coisa por falta de apoio. O que é algo bastante triste, porque querendo ou não é o nosso sonho e desistir por conta que ninguém te apoiou no final das contas é meio frustrante no final. Para poder contextualizar um pouco sobre esse assunto, eu queria contar um pouco mais sobre mim. Eu sou um garoto do interior desde sempre, desde que me conheço por gente. E eu sempre tive grandes ambições, tive grandes sonhos, sempre tive essa mente muito expansiva de pensar em muita coisa, de criar muita coisa. Mas com o tempo, eu fui vendo que as pessoas me podavam muito. Quando eu tava muito animado com algum projeto, a pessoa falava assim, vai com calma, nem é tudo isso, você tem que estar focando em outra coisa. Isso dói muito quando vem de alguém que a gente ama, falando de algo que nós amamos. Como pra mim é essa criação, essa coisa de criar conteúdo, de criar minhas histórias. E quando isso é dito por alguém que a gente ama tanto, acaba pesando um pouco a situação. Isso que eu falo agora em relação à minha mãe. Ela é uma mulher que sempre me apoiou em muita coisa, sempre fez de tudo por mim. Só que ela realmente via essa criação de conteúdo, essa criação de portfólio, como se fosse algo banal, em que valia mais a pena eu me esforçar em outras coisas, em dedicar no meu trabalho, em estudo, ao invés de gravar falando com o celular. E eu não julgo ela por isso. Eu nem falo isso com uma forma rancorosa ou de ódio. Dá pra entender o ponto de vista dela. Ela só tem medo que eu voe muito alto e em algum momento eu simplesmente caia. E provavelmente isso vai doer bastante se acontecer em algum momento. E provavelmente vai. A vida funciona assim. Mas mãe, confia em mim. Eu já sei voar. E quando a gente traz esse argumento de já saber voar, a gente acaba entrando numa área de expectativas, em que as pessoas elas esperam que a gente vai entregar realmente algo, porque a gente disse que a gente ia entregar. E quando a gente acaba não suprindo essas expectativas, fica aquele pensamento de, meu Deus, será que as pessoas estavam certas? Será que eu realmente não nasci pra isso? Será que era pra eu ter investido em outra coisa? Mas aí é outra cilada que a gente entra, porque uma coisa é a gente gostar de ser visto, como eu falei no vídeo anterior, a gente tem essa vontade de que as pessoas vejam nosso trabalho, reconheçam o nosso esforço. Mas isso não significa que a gente lide bem com as expectativas. Porque não é legal a gente ter expectativas em cima da gente. Essa expectativa, essa cobrança, ela não vem só das pessoas. Ela vai vir de dentro também. A gente vai se questionar, a gente vai se cobrar. E isso acaba tornando o processo ainda mais cansativo, ainda mais difícil. Aquilo que a gente amava fazer acaba se tornando algo obrigatório, em que a gente só quer acabar de uma vez. Enquanto eu estava conversando agora sobre esse assunto, eu consegui lembrar da primeira vez em que eu venci sem ninguém ver, que foi o Marco de 12 anos, na verdade, que venceu há 8 anos atrás. Ele criou um canal e ele postava, editava, gravava, fazia tudo sozinho. E é muito doido pensar que ele era só uma criança com um celular na mão e com muita criatividade, e isso acaba deixando mais mágico. Não depende do instrumento, não depende do equipamento, depende de quem manuseia ele. E ele sabia fazer isso muito bem. E enquanto eu gravo esses vídeos, gravo uns conteúdos, grande parte é por conta dele, pelo sonho dele. Eu tenho certeza que ele teria muito orgulho da pessoa que ele se tornou hoje. 50 fatos sobre mim, ou quase 50 fatos sobre mim. Mas dentro dessa caminhada, muita gente acaba questionando a gente que se a gente não tem apoio, se não tem uma rede estável de pessoas nos dando algum auxílio, o que mantém a gente motivado a conquistar esse nosso sonho. Eu respondo essa pergunta de forma muito simples. O que me motiva é o amor que eu sinto. O amor que eu sinto por criar. Eu sempre sonhei muito em chegar onde eu tô hoje. Quando eu era mais novo, o meu sonho era que o mundo tivesse superpoderes, que a gente pudesse escolher qualquer um. Eu queria controlar o tempo, teletransporte, voar. Mas olhando pro agora, eu consigo notar que eu sempre já tive um poder dentro de mim, que era esse poder da criação, onde eu consigo tocar nas pessoas mesmo de longe. Isso pra mim já é significativo demais. Isso já é uma motivação gigantesca pra eu continuar insistindo nisso. E eu provavelmente não vou parar tão cedo. Eu sou bem insistente quando eu quero, viu? Uma coisa muito doida também de se pensar é que antes eu era visto com estranheza, de pensar de forma muito diferente, ou de inventar muita moda, querer muita coisa. E agora o que era estranho virou autêntico. Então aquele mimimi, o que era considerado estranho, ele virou sinônimo de autenticidade.
E entrando mais nesse assunto, a gente também precisa entender de onde que vem essa insegurança. O que faz com que a gente repense no nosso sonho? Realmente são as vozes inexistentes das pessoas ao nosso redor? Ou é realmente um silêncio interno? É um medo interno nosso? Porque quando o problema vem realmente do não apoio das pessoas, é mais fácil de suprir isso. A gente supre com trabalho, dedicação, amor. Agora, quando é algo interno nosso, é uma dúvida que fica na nossa mente, martelando lá de dentro do nosso âmago, não tem muito o que fazer. Não tem como preencher aquela lacuna que falta. Porque realmente é algo muito mais íntimo. É algo muito mais sensível de se tocar. E isso é algo que a gente tem que realmente repensar se o que nos trava são as pessoas ao nosso redor que não nos apoiam ou nós mesmos nos travamos de alguma forma. Não que você seja culpado por se travar, mas tem que pensar que talvez isso seja uma opção. E se for, a gente tem que trabalhar para melhorar isso. E quando a gente realmente percebe que esse problema é interno ou das pessoas ao nosso redor, a gente pode pensar como se a gente fosse pular de um penhasco. Parece um pouco extremo demais, mas entra na minha linha de raciocínio. É como se a gente fosse pular de um penhasco e quando estivesse perto de chegar no solo, a gente quisesse voar. Que a gente rezasse desesperadamente para que do nada brotassem asas das nossas costas. E a gente realmente voasse. E isso que eu comentei sobre essa situação do penhasco foi para tornar mais figurativo o que eu queria falar. Quando que a gente se liga mesmo, quando que dá o estalo na nossa mente, quando a gente percebe para os nossos sonhos se realizarem, eles dependem da gente. Então, quando que vai te dar esse estalo? Quando que você vai parar, pensar e falar, meu Deus, eu preciso fazer isso por mim. Ninguém vai vir do nada e falar, meu Deus, vamos lá realizar seu sonho. Você tem que realizar seu próprio sonho. Você tem que querer ele também. E como eu comentei sobre o silêncio, não apoio das outras pessoas, a gente tem que fazer outra pergunta na nossa mente. Por que essa falta de apoio está prejudicando meu trabalho? Porque nós mesmos sabemos o quão ruim é alguém olhar para o nosso sonho e ver de uma forma tanto fez, tanto faz. Então qual é o sentido de você continuar esse pensamento? Você mesmo ter essa visão de si mesmo. Só você sabe o quanto dói essa indiferença com o seu sonho. Então por que logo você vai fazer isso? Bom, eu acho que deu pra entender a principal mensagem desse vídeo. Eu realmente quis trazer esse pensamento mais reflexivo pra você que tá assistindo. Mas não de uma forma de cobrar ou de botar uma expectativa em cima de ti. É realmente pra que você pense que, meu Deus, se eu não fizer, ninguém vai fazer. E se te falta algum apoio, se te falta alguém que te aplauda no final desse trabalho, pode deixar que eu vou estar lá pra te aplaudir. E o detalhe pra finalizar toda essa narrativa é que você já tem tudo o que você precisa pra fazer com que o seu sonho se concretize de alguma forma, que é você mesmo. Tudo que você tem, tudo que você é, já é capaz de correr atrás desse sonho. Infelizmente, a gente chegou ao final de mais um vídeo do Entra e Fica. Mas não se preocupa que domingo que vem eu tô aqui de novo. E te agradeço mais uma vez por ser minha companhia nesse domingo solitário e sem graça.